E aí, falando em ligamentos, eu acho que talvez é a maior dúvida aí de muitas pessoas, por que que aquela região é tão difícil da gente ultrapassar com a cânula, né? E aqui eu vou estar falando mais da cânula, gente, do que da agulha. Vocês vão ver que as técnicas que eu uso em terço médio, eu uso realmente mais a cânula, fora ali, tirando a parte do malar mesmo, do zigomático, né? Do MD Coats, que todo mundo conhece aí, né? Fora isso, eu prefiro usar a cânula na maioria das vezes. E aí a gente se depara com os ligamentos de retenção, né? Os ligamentos, eles são feixes fibrosos que ligam ali planos diferentes. Então, nós temos os ligamentos considerados verdadeiros, que ligam ali a porção, o tecido ósseo até na pele, tá? E também os ligamentos que chamamos de falsos, que são mais superficiais. E aí eu vou mostrando para vocês algumas áreas que nós temos nesses ligamentos e vocês vão lembrando aí, falar, nossa, realmente, quando eu vou fazer preenchimento nessa área, eu sinto ali uma resistência e às vezes você até deixa de fazer por medo, né? E eu falo assim, gente, realmente, às vezes a gente tem medo, mas a falta de medo, ela gera uma negligência. Então, você tem que ter medo mesmo, não pode sair fazendo tudo às vezes que não entende, que não tem certeza, então a gente precisa entender tudo muito bem, e mesmo entendendo, a gente precisa ter cautela, né? Então aí, os ligamentos, quando a gente fala de ligamento, a gente tem, ó, vou até passar aqui para vocês verem, esse ligamento de retenção orbital, né, é o que impacta muito nessa questão lateral dos olhos, quando a gente quer preencher bem ali, como se fosse abaixo do cantinho do olho, né, uma porção que a gente tem até uma gordurinha embaixo, e aí acima a gente tem a parte do ligamento, onde a gente vai ter uma retenção, mas ali, muitas vezes, é necessário a gente preencher, mas antes a gente precisa fazer um descolamento desse ligamento, tá? Que seria com a cânula. Esse ligamento, ele não vai estar tão profundo, tá? Ele é um pouco mais superficial, mas ele é firme. Então, a gente tem que fazer esse descolamento, e aí tem uma área que a gente consegue entrar com a cânula que te dá uma facilidade maior, apesar de que é uma região que, como a gente vai estar fazendo uma força a favor do olho, né? Então a gente fica com a cânula ali a favor do olho, em direção ao olho. Então a gente fica com aquele medo daquela cânula, dar aquele tranco, né? Você passar aquele ligamento e você acabar machucando o paciente. Então temos técnicas que te dão um conforto maior para preencher essa região, tá? E falando em ligamento, também a gente vai ter o ligamento ali da região mais próxima da maxila, que normalmente é onde a gente entra com o nosso pertuito, né? Mas essa retenção, ela vai estar profunda, ela vai estar de uma forma mais profunda. Então, mesmo a gente trabalhando com a forma mais profunda, a gente tem essa retenção, mas ela não vai ser tão aparente assim, igual a forma que da região do orbital que eu falei para vocês, tá? Quando a gente trabalha na região de pré-maxila, a gente trabalha em um plano bem profundo, tá? Mas você fala assim, Fernanda, mas por que que você não faz com agulha, então, batendo ali no osso, né? Quando eu for falar sobre a eminência malar, que fica basicamente onde a gente chama de ponto de Bristol, né? Que também vai ter marcação mais para frente. Esse ponto de Bristol a gente pode fazer com a agulha sim, tá? Ele vai estar um pouco mais distante do forame, do nosso forame infraorbitário. Mas, como a nossa pré-maxila, onde a gente quer evidenciar um pouco de volume que a gente perde, que é aquela gordurinha malar bem abaixo do olho, ela fica bem ali pertinho do forame, então a gente prefere sempre trabalhar com a cânula, primeiro para ser mais confortável para o paciente e para ser mais seguro sempre, né? E a gente consegue formar vários bolozinhos e ir levantando aquele tecido, né? Diferente do que a gente fazia antes, que era apenas preencher a calhazinha lacrimal. Então, a gente entra com a nossa cânula ali, quase praticamente 90 graus, né? E depois a gente vai levantando ela 45 graus até ter certeza que a gente está no plano correto, que seria o profundo, né? Para a gente não ter evidência nenhuma de bolsa e de excesso de material. E aí a gente precisa trabalhar com uma quantidade maior nessa área, porque estamos mais profundo, né? Então a gente tem que levantar todo aquele tecido e para isso a gente precisa de pelo menos meio ml de cada lado da nossa pré-maxila, tá bom?
Mas voltando aqui na região dos ligamentos, a gente consegue ver também o nosso ligamento zigomático, né? Aqui, que é inclusive a retenção que a gente tem bem grande quando a gente vai fazer o fio, né, de tração, que a gente precisa trabalhar nessa área, até para a gente ter ali a tração exatamente pertinho ali do nosso ligamento. Então, por isso que temos todas essas retenções nessas áreas. Eu até deixei aqui também, né, a parte mais inferior, para vocês verem também, é uma curiosidade, inclusive a gente tem ligamentos aqui perto da região de jaw, né, de mandíbula, então por isso que essa região é bem difícil quando a gente vai passar ali com a cânula, primeiro que o paciente sente aquela dor, porque é uma região mais resistente, a gente está perto do forame mentoniano. Então, é uma região mais crítica também, mas principalmente por conta do ligamento que nós temos, tá bom? E também o ligamento mandibular lá atrás, do ângulo.